Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você sabe o que significa semear sal em uma terra? Nós vamos ver que na palavra de Deus existem vários textos que falam sobre isso. E hoje nós vamos ver não só alguns desses textos, mas seus significados, seu simbolismo e o que isso quer, assim, qual a mensagem que isso quer passar para o leitor da Bíblia. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Quero dizer que é um prazer ter você por aqui. Nós exploramos sempre textos bíblicos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, né? E para a gente começar a explorar esse tema, nós vamos para o texto de Juízes capítulo 9, verso 45, que diz que todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e semeou sal. Nós sabemos que essa batalha foi a batalha de Abimeleque contra Gaal, em Siquém. Ele, após ele aniquilar o povo da cidade, ele semeou sal como sinal de completa destruição, completa maldição, para que aquela terra e aquela cidade não fosse reconstruída e não se pudesse produzir ali nada mais, né? Nós podemos ver também um outro texto de Deuteronômio 29, 23, que vai dizer o seguinte: toda a sua terra será enxofre e sal e abrasada, não semeará, nem produzirá, nem crescerá nela erva alguma, como na destruição de Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Veja que, além de Deuteronômio, aquela primeira geração que saiu do Egito pereceu no deserto, e agora Moisés aqui está relembrando o povo e para aquela nova geração de que, caso eles não obedecessem a Deus, uma das maldições seria a terra ser transformada em enxofre, seria deixada para enxofre, sal e abrasada. Ela não produziria nada. Embora houvesse semeadura, não haveria colheita. E ela seria completamente destruída como Sodoma e como Gomorra. Nós vemos ainda um outro texto que se encontra no livro de Sofonias, capítulo 2, verso 9, que vai dizer o seguinte: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poço de sal e assolação perpétua. E o restante do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Então, esse texto aqui também revela a maldição que Deus lançaria sobre Amon e sobre Moabe, devido ao fato de terem se alegrado ali com a invasão babilônica contra Judá, contra o povo de Deus, né? Então, nós vemos que a semeadura de sal em alguns textos bíblicos está diretamente ligada à maldição daquela terra, está diretamente ligada à destruição, está diretamente ligada à infertilidade. E nós podemos ver ainda, né, no texto de Ezequiel 47:11, que uma profecia de Ezequiel que diz que haveria uma água, um rio que sairia da casa do Senhor, levaria vida por onde passasse, uma margem e outra. Mas alguns lugares seriam deixados para o sal, significando que haveria, de certa forma, uma bênção generalizada por onde passasse aquele rio, mas alguns lugares seriam tornados improdutivos. E nós vamos ver outra referência lá no Salmo 107, verso 33 e 34, que vai dizer: e ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa
da maldade dos seus habitantes. Veja que é sempre ligada ao pecado, à maldade de seus habitantes, à adoração a outros deuses, à idolatria, ao afastamento do povo de Deus, que havia a semeadura de sal ali sobre uma terra que estivesse distante da palavra de Deus. Nós vamos ver também uma referência em 2 Samuel, capítulo 8, verso 13, quando Davi, com os seus valentes, luta ali contra os seus inimigos e mata 18.000 oponentes ali no Vale do Sal. E trazendo isso para as nossas vidas, né, com base em estudos científicos da arqueologia e da geografia, há um consenso entre os arqueólogos de que Sodoma e Gomorra, se não ficou ali pelos arredores, ela está submersa pelas águas do Mar Morto. Ali nas imediações de Bab-edra e Númera, aonde se encontra a atual Israel. Nós vemos que justamente nessas imediações foram encontrados restos de cidades que foram destruídas, segundo os estudiosos, por catástrofes repentinas, o que se coaduna, o que comprova aquilo que está descrito ali a partir de Gênesis capítulo 19, quando o povo se tornou extremamente corrompido. E quando os anjos chegam ali na casa de Ló para o visitarem, o povo daquela cidade era tão corrompido que queria ter relações sexuais com aqueles anjos. E segundo a teologia judaica, aquele povo era um povo tão mesquinho que não servia o seu próximo, não se importava com direitos sociais como os direitos da viúva, dos órfãos, né, dos idosos. Eram pessoas extremamente egoístas e por isso, por causa desses pecados, Deus com certeza usou ali profetas, usou pessoas para que aquele povo se arrependesse, mas não se arrependeram. E Deus então ordena que Ló e sua família saiam dali sem olhar para trás, significando que eles não poderiam olhar e sentir saudade daquele pecado, daquela vida. E nós vemos que quando eles estão saindo, os anjos os pegam pela mão e a mulher de Ló olha para trás. E é justamente nas imediações ali do Mar Morto que existe o Vale do Sal, aonde a história e a doutrina judaica atribui uma estátua de sal que ali se encontra como sendo da mulher de Ló. Nós vemos que esses vales do sal descritos aqui nesse vídeo e que se encontram lá em Israel, eles são objetos não só de curiosidade bíblica, mas também de estudos arqueológicos, né? Por quê? Porque eles são citados e esses vales representam áreas de desolação, infertilidade, aonde não se pode produzir, aonde não se pode morar, né? Assim, comprovando o paralelo bíblico descrito na palavra de Deus. E para finalizar, né, o que significa, qual é o significado da semeadura de sal na Bíblia? É de completa desolação, de infertilidade, maldição e destruição. É de esterilidade, indicando ali uma cidade que foi não só destruída, mas ela foi totalmente aniquilada. Uma cidade que não poderia ser novamente construída. E trazendo isso para as nossas vidas, a semeadura do sal significa maldição. E nós sabemos que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o salário do pecado é a morte na vida espiritual, na vida financeira, na vida emocional. E eu quero dizer para você que me ouve, que se você está no caminho dos vícios, das drogas, da bebida, se você se encontra, quem sabe, no adultério, distante da palavra de Deus, um dia conheceu e hoje está afastado, se arrependa,
Porque 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Eu quero dizer, Cristo tem vida e vida em abundância para você, meu querido, minha querida que me ouve. Né? Se arrependa, se humilhe, porque o verso 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, fica aqui o nosso esclarecimento, a nossa contribuição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo seu. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Pesquise a nossa descrição aqui para saber mais informações sobre esse canal. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui e nos aguarde até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.